as crianças, os adolescentes estejam ali nas suas salinhas. Nós sabemos que as crianças é a parte mais especial que a igreja tenha. Jesus tomou elas no colo, né? Os discípulos queriam afastá-las. Os discípulos falavam assim, não atrapalhe, né? O que o mestre está falando aos adultos. Mas ele pegou essas crianças no seu colo e disse, das tais é o reino dos céus. Nós precisamos aprender. Aprender com o quê? Não com a natureza, né? Que nasce conosco e a gente vai moldando ela no caráter de Cristo quando nos convertemos, e as crianças inocentes, mas já com uma tendência do pecado original, já querem bater e pegar as coisas, morder, né? Mas o Senhor disse, elas estão ainda no tempo da inocência, ainda que influenciado por essa natureza. E Ele pôde dizer, dessas que às vezes fazem isso, mas ao mesmo tempo já dão um beijo na outra pessoa, que não tem rancor no seu coração, que briga na hora e daqui um pouco está brincando com a outra criança. Esse é o coração, um coração pronto a perdoar, pronto a querer ter relacionamento. A criança, ela não vive sozinha. Jesus estava falando, olha, aprenda como as crianças, não viva sozinha. A criança fica entediada, ela fica doente se ela ficar sozinha. Não é verdade? Se ela não brincar com outras crianças, ela não é uma criança normal, ela vai tendo doenças tanto emocionais quanto físicas. E nós podemos então aprender, como Jesus disse. Queridos, nesta manhã nós vamos passear bastante pela palavra. Algo que o Senhor já... Vou limpar meu óculos aqui. O texto de Salmos 15 fala sobre cidadãos dos céus. Queridos, nós não somos deste mundo, amém? Aqueles que estão em Cristo não pertencem a este mundo, já está reinando, já está morando no reino dos céus. A sua alma, o seu espírito está guardado neste reino que a proteção são os anjos do Senhor, porque o inimigo não pode tocar aqueles que estão dentro e em Cristo e vivendo segundo o reino de Deus. O reino de Deus não é físico, ele é espiritual, mas ele se manifesta, ele governa o mundo físico, amém? Vamos abrir em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu quero meditar um pouco sobre, até o versículo 4, do versículo 1 ao 4. Vamos estar lendo, abra sua Bíblia, aqui também deve ter ali, amém? Preste muita atenção. Algo muito importante, o Senhor, é um fundamento que nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Paulo aos Efésios trouxe fundamentos muito especial e muito importante para a vida deles. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Só esses 4 versículos aqui já dá uma tese. Já dá um livro. E nós temos as bem-aventuranças. Mateus 5, que um homem de Deus, já do século passado, né? Lee Jones escreveu um livro de mais de 200 páginas sobre as bem-aventuranças. E aqui esses 4 versículos
É algo que nós precisamos, quando lemos a palavra, nós precisamos entender essa palavra. E ele começa, Paulo diz assim, Paulo, dizendo dele, apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Ele fala assim que ele mesmo, ele nunca imaginou que seria um apóstolo. Talvez você nunca imaginou que seria um cristão. Alguém que pudesse viver uma vida cristã segundo a palavra. Talvez você seja aquela pessoa que quer viver a vida, né? Segundo aquela pessoa dizendo, deixa a vida me levar e eu vou vivendo os prazeres da vida. E eu detesto crente, eu não gosto de crente, então, né? Deus me livre. Mas Paulo era um homem religioso. Ele tinha no seu coração um temor diante de Deus e queria que a sua religião fosse guardada e que nada pudesse ferir aquilo que ele cria. Talvez você nasceu em outra religião e você guarda essa religião como sendo a verdade absoluta para a sua vida. Mas Jesus, querido, não veio trazer uma religião. Jesus, ele veio mostrar um Deus Pai que ama e que quer ter um relacionamento conosco. Ele não é alguém que simplesmente um gênio da lâmpada que quando você precisa você faz e quando você erra ele te pune. Não é esse relacionamento desse Deus que Jesus, como Filho, veio revelar-nos o Pai. E Paulo vivia nesta situação. Ele vivia uma vida religiosa de rituais e ele era fiel a essa religião. Mas Jesus desconstruiu tudo isso, dizendo, essa religião que você vive não leva você à presença do Pai. Talvez a nossa religião que vivemos não nos leva à presença do Pai. Mas aqui ele diz que apóstolo pela vontade de Deus. Sabe o que quer dizer apóstolo? Missionário. É aquele que traz a visão e o testemunho de Deus, implanta no coração das pessoas o Evangelho. Ele traz a visão e um comissionamento de Deus para gerar a igreja do Senhor no lugar onde Ele vai. Querido, é assim conosco, porque o Senhor nos levou a gerar a igreja do Senhor no coração das pessoas, porque a vida de cada um individualmente tem que ser a igreja do Senhor. Eu sou igreja e somos igreja do Senhor. Ele é o cabeça, tanto como igreja indivíduo, como igreja comunidade. Ele era apóstolo e ele sabia que Deus tinha o chamado na vida dele para levar o evangelho das boas novas ao coração das pessoas. Aquilo que ele experimentou, ele transmitiu. Então pense, talvez você nunca imaginou que estaria nesse lugar, ministrando, cantando ao Senhor. Um chamado de Deus para cada um de nós. Em Cristo, todos nós somos chamados como missionários para exercer o seu lugar no corpo. Se o Senhor quer você como mão desse corpo, como mão do corpo de Cristo, como unha, como os órgãos internos que não aparecem, como olhos, como boca, você tem o seu lugar no corpo. E Paulo sabia o lugar dele. E o versículo 1 ainda continua. Aos santos e fiéis. Paulo estava transmitindo aos irmãos em Éfeso, assim como a palavra está vindo hoje ao teu coração. Dizendo, o Senhor dizendo, o Espírito Santo, porque toda a palavra foi inspirada por Deus. Então, o que está escrito aqui é porque o Espírito Santo quis que a igreja daquela época, e hoje eu e você, pudéssemos ouvir. É claro isso. O que quer dizer santo? Há muitas coisas que, pela nossa cultura religiosa, achamos que a palavra santo, ela é alguém perfeito. E não é verdade.
não alguém que seja irrepreensível sem pecado. Mas Paulo está dizendo, vocês, irmãos e irmãs, vocês são separados e consagrados a Deus. Que coisa boa, né? Fala assim, ó, eu sou santo, eu sou separado, e eu sou consagrada ou consagrado a Deus. E ele também diz, olha, vocês que são separados e consagrados, e vocês também que são fiéis em Cristo Jesus, esta é a palavra que eu tenho para vocês. Se você entende que você é cristão, que você crê em Jesus Cristo, entregou seu coração, então você é santo. Você precisa então desenvolver essa fidelidade em Cristo. E aqui eu destaquei algumas coisas que às vezes nós achamos, puxa vida, esta palavra é para os fiéis. Os mistérios e as bênçãos do Senhor é para os fiéis. Nós não podemos continuar aqui tendo a graça, a paz e toda sorte de bênçãos se não formos santos e fiéis. A palavra diz que são para os santos e para os fiéis essas bênçãos. Mas qual seria a característica de um verdadeiro cristão? Eu fui dar uma pesquisada em vários versículos e aí a Rebeca está ali, então ela vai pular de versículo para versículo rapidamente, mas eu anotei aqui, eu vou lendo. Qual é a característica de um verdadeiro cristão? Você já parou para perguntar? Eu sou cristão, mas o que faz eu ser um cristão? Quais são as características de Jesus em mim? E eu quero meditar algumas coisas. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz lá em 1 João 2, 6. Características de um verdadeiro cristão: andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, que está em Cristo. E aí eu achei muito legal a ilustração da missionária Joyce Meyer. Ela pegou uma xícara de água, aqui está meio vazia, né? Mas como Jesus sendo, né, simbolizando este copo, e nós sendo a água que estamos nele. Em Cristo quer dizer aonde o copo vai, aonde Jesus vai, nós vamos. Eu achei muito interessante. O que é estar em Cristo? É estar como essa água dentro desse copo. Onde o Espírito Santo se move, nós nos movemos juntos, porque nós estamos nele. E aqui fala que se nós permanecemos nele, então a característica é que devemos andar como ele andou. Vamos começar a pensar como nós temos andado. Outra característica que está em João, capítulo 8, versículo 31. Estamos falando sobre características de verdadeiros cristãos. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim: aquele que é cristão permanece na palavra. Disse, pois, Jesus aos seus discípulos que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sois verdadeiramente cristãos. Então, permanecer nele é permanecer na palavra. Alguns falsos profetas de hoje, jovens ou não, estão dizendo que esta palavra, ela não é inerrável, ela não é considerada totalmente correta. Ela precisa ser atualizada para os nossos dias. Queridos, isso é uma heresia terrível. Você sabe como foi feita esta palavra? Esse cânon, ele foi juntado ao Velho. Uns dizem que o Velho Testamento não é palavra de Deus Cristo. Queridos, não existia o Novo Testamento. Paulo estava escrevendo uma carta baseada no Antigo Testamento, na revelação de Jesus Cristo.
Como eu vou tirar o Velho Testamento se o Senhor Deus se manifestou a um povo que essa história era sobre uma sombra daquilo que seria a plenitude em Jesus? Nós não podemos eliminar nada da palavra. Então o Antigo Testamento foi escrito sobre Jesus. Tem um vídeo na internet que o menininho fala de Gênesis a Apocalipse, qual é a manifestação e a revelação de Cristo em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até Apocalipse. Jesus se revela em cada livro desta palavra. E o Novo Testamento, ele tinha cartas espalhadas pela igreja, mas futuramente num concílio de 70 homens de Deus, eles verificaram nessa palavra o que realmente tinha conexão, o que o Espírito Santo realmente estava falando, que precisava ser juntado nessa palavra, precisava fazer a Bíblia, o cânon, Novo e Antigo Testamento. Não foi alguém que simplesmente inventou isso. 70 homens de Deus, depois de 100 anos, estudando, pegando os pergaminhos, disse, esta é a palavra inspirada por Deus. O Espírito Santo testificando a sua igreja, ali naquela época, nos primeiros anos da igreja do Senhor. E como nós hoje podemos ter a mesquinhez de dizer, como cristãos e evangélicos no Brasil, que a Bíblia tem algumas partes que então não precisa ser tão considerada, porque ela precisa ser atualizada. Foge desses homens e mulheres que têm pregado heresias e palavras heréticas, falsos mestres, falsos profetas nos dias de hoje. Então aquele que permanece em Cristo, permanece também na palavra, e toda a palavra é inspirada por Deus. Porque houve uma manifestação do Espírito Santo na vida de 70 homens que comprovaram que estas palavras, elas não se contradizem. Elas se cumprem em todas elas, todas as profecias nelas. Então, ser um verdadeiro cristão é permanecer na palavra, é ler esta palavra, é comer esta palavra e dizer, eu quero fazer o que esta palavra diz, eu quero viver segundo esta palavra diz. João capítulo 14, versículo 21. Mais uma característica de um verdadeiro cristão. Então eu permaneço em Deus, eu permaneço na palavra. Agora é o seguinte, eu conheço toda ela, mas eu obedeço aquilo que eu acho que tem que obedecer, aquilo que eu consigo obedecer. Ah, Deus, isso daqui é muito difícil para mim obedecer. Não, característica de um verdadeiro cristão é que além dele querer a palavra, permanecer em Cristo, ele obedece a palavra, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, então será amado por meu Pai. E eu, Jesus, o amarei e me manifestarei a Ele. Então o Senhor se manifesta àqueles que obedecem às suas palavras. Guardar a palavra, ela é zelar pela palavra, é não somente viver, mas passar com que os seus filhos, aquilo que está na sua casa, seja também vivida. Enquanto estiverem debaixo do seu teto, então eu vou zelar por isso. Depois cada um precisa tomar as suas decisões de como vai. Isso entra na minha casa, isso não entra, isso eu faço, isso eu não faço. Princípios que eu estava conversando com a Rebeca esses dias, falando sobre a família, o legado dos nossos pais, sobre não pegar um centavo que não é nosso, de pagar todas as contas que eu faço. Isso é o que a palavra diz, Salmos 15. Salmo 15 exatamente diz sobre isso. Então obedecer a palavra não é selecionar o que eu consigo fazer, é falar, Senhor, eu não estou conseguindo, mas o Senhor me ajuda na sua palavra, porque o Senhor é fiel e o Senhor quer que eu consiga fazer isso. Então outra característica, os verdadeiros não precisam ser cobrados para obedecer. Eu acho interessante isso, pois ama a palavra. Salmo 119, 140. Sabe aquela pessoa que você tem que ficar cobrando para ela obedecer a palavra? Nós temos que avaliar, será que nós somos verdadeiros cristãos? Será que essa pessoa é um verdadeiro cristão?
Se eu preciso falar, olha, você precisa permanecer na palavra, você precisa ouvir a palavra, você precisa obedecer a palavra. Salmo 119, 140 diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Um verdadeiro cristão tem essa palavra como sendo tudo o que ele precisa na sua vida para ser bem-sucedido, para viver segundo o que Deus quer. Então, o salmista aqui fala assim, ó, eu estimo a tua palavra. Quando nós estimamos alguém, quando nós estimamos algo, nós cuidamos, nós tratamos com carinho, nós vamos olhar com atenção aquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é uma característica do verdadeiro cristão. Amar a palavra. Então, andar nele, permanecer nele, obedecer e amar. Outra característica. O verdadeiro cristão, lá em Mateus 5,14, vamos ver uma outra característica que diz assim: não esconde a sua identidade. Quantos se dizem cristãos só na hora que convém? Né? No culto à noite, na hora que precisa cantar, tocar, exercer um ministério, aí eu sou cristão. Mas lá fora, na minha profissão, eu não posso dizer que eu sou cristão, porque eu não vou ter alguns que não são, e que eu preciso comer, então eu não posso, eu tenho que me esconder, eu tenho que trabalhar isso para que as pessoas não saibam, porque isso vai ser algo que vai impedir alguns clientes de chegar a mim. Mas aqui o verdadeiro cristão, não importa onde ele trabalha, não é aquela pessoa chata que só fica falando de coisas e não vive, mas as pessoas que verdadeiros cristãos sabem que você é. Porque você se posiciona como tal, você ama assim como Jesus amou. Mas aqui, ó, não esconde a sua identidade. 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não tem como esconder. Se você tem a luz de Cristo, a luz do mundo, naturalmente as pessoas notam. Mesmo que em algum momento tentam esconder, como Pedro. Olha lá em Mateus 26. Pedro tentou esconder que ele era cristão. Mas o verdadeiro cristão, ainda que num momento de fraqueza, procura, está meio acuado, e agora o que eu faço? Se eu falar que eu sou, eu não vou ter esse trabalho. Se eu falar que eu não sou, aí eu vou estar negando a Cristo. E Pedro ficou numa situação de morte. Ele fraquejou. Mas ainda que nós fraquejamos em algum momento, num acidente das nossas vidas, as pessoas vão falar assim como falou para Pedro. 26, 73. O que diz lá? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Queridos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos uns com os outros, a maneira de nós darmos bom dia, tudo bem com você? De darmos uma atenção, denuncia que somos cristãos. Porque as pessoas sabem que não é forçado, é algo que vem do teu coração, porque nós sabemos que nós precisamos marcar uma geração e fazer algo diferente. Então aqui, ainda que Pedro tentou se esquivar naquela hora, alguém falou assim: olha, você é um deles, não adianta se esconder, porque o teu modo de falar te denuncia. Isso é maravilhoso. Está tão impregnado em nós, Jesus, que nós falamos como Ele, que tratamos como Ele. Se nós não temos alcançado ainda essas coisas, então nós somos hoje desafiados a desenvolver, a santificar-nos, para que realmente cheguemos a essas características que é Jesus. O verdadeiro cristão, uma característica
Outra característica então está lá em 1 Timóteo 5, capítulo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém tem cuidado dos seus, e especialmente os de sua própria casa. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Então o verdadeiro cristão cuida da sua casa, dos relacionamentos da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos, daquilo que entra na sua casa, daquilo que sai da tua casa, mas principalmente das vidas que estão debaixo de você. Então aqui fala que a característica de um verdadeiro cristão é cuidar do seu lar. Não ser um homem ausente, não ser uma mulher rixosa, que a Bíblia fala que pior, casar com uma mulher rixosa. O homem como Acabe, que não se posiciona como sacerdote, a casa vira uma bagunça. Então, nós entendemos que quando Jesus entra no nosso lar, não importa a bagunça que esteja, tem que se organizar. Jesus tem que ter espaço para ele colocar as coisas em ordem. Porque ele não vive numa casa bagunçada, ele não vive numa família bagunçada. É assim que é uma característica de uma pessoa verdadeiramente cristã. Cuida da sua família em primeiro lugar, depois o trabalho, depois o ministério, mas a sua casa em primeiro lugar. Sua esposa, seus filhos, seu marido e seus filhos. Outra característica está lá em Atos 3:12. Falei para vocês que nós vamos caminhar por vários versículos. Atos capítulo 3, versículo 12 e versículo 16. Diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? 16. Pela fé em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Assim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, um verdadeiro cristão sabe que a glória é de Deus. Um homem, uma mulher, um profeta, um missionário, um evangelista, um pastor, um mestre, pessoas que participam do reino, sabe que tudo deve saber que a glória não é nossa. Comentávamos que no meio cristão hoje existe tanta pompa. Eis o profeta de Deus, eis o homem de Deus, como se fosse uma pessoa do outro patamar, de outro mundo. É pecador e às vezes mais do que nós, que erramos tanto. Não nos impressionemos com fala forte, com revelações, com coisas que não têm o caráter de Deus na vida dessas pessoas. Não ouçam profetas sem cuidar e questionar o que essa palavra está sendo, se está de acordo com a palavra do Senhor. Se não estiver de acordo com esta palavra, rejeita em nome de Jesus. Nós somos muito tentados porque Deus nos usa, e o Espírito Santo usa você, usa a mim, para curas, para transformação de pessoas, para coisas que espiritualmente se manifestam no meio do reino de Deus, através das nossas vidas.
E nós queremos fazer como os coaches aí fora, trazer a glória, divulgar, olha, se você me tiver como seu coach, seu líder, então você vai ter uma vida transformada. Se você vier a mim, então você voltará abençoado, você terá uma restauração na sua área financeira, na sua vida emocional, faz isso, isso e isso, dá uma formulazinha, você pratica todas essas coisas. A única formulazinha que a gente pode falar para as pessoas fazerem é dá um remedinho de vários versículos da palavra e ele obedece essa palavra e aquilo vai dar certo. Não só aquilo que é bom, mas aquilo que é difícil fazer, eu preciso obedecer. Então se eu obedeço é um remédio amargo, o remédio mais amargo, né, para o estômago. O que é bom? Hein? Nutricionista, daqui um pouco ela vai trazer um breve comentário aqui. Coisas amargas são boas para trazer um equilíbrio aí, né? Boldo. Eu gosto de chá de boldo. Não sei, eu sou meio doido, né? Acho que... Mas e quando você começa a entender que as coisas amargas são boas para você, e aquilo não é só o que você gosta de docinho, porque docinho é para adolescente e para criança. Mas coisas para adultos e que querem viver as bênçãos do Senhor, é para os adultos, aqueles que aguentam o boldo como chá. E tomam sem açúcar, né? Nada de açúcar. Eu gosto. A Fábio que foi essa influência positiva na minha vida. Tudo que é chá amargo, eu gosto. Eu não gostava antes, quando eu era mais jovem, de jiló. Agora um jilózinho com limãozinho. Meu pai. Um antepasto ali, eu como que sozinho. Mas queridos, nós vamos mudando o nosso paladar, assim como nós temos que crescer. Eu estou dando aqui uma direção daquilo que nós temos que ter como alvo como cristãos, entende? Não que nós já praticamos 100% disso, não, senão estaríamos arrebatados. Mas os verdadeiros cristãos, eles buscam isso na palavra e como o Senhor pode transformar as nossas vidas. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Um verdadeiro cristão renuncia à sua própria vontade por Cristo. Filipenses 2, 5 a 8. Olha só o que um verdadeiro cristão precisa buscar e precisa fazer. Filipenses 2, de 5 a 8. Nós vamos ler tudo não. O 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Não ia ler, mas achei necessário. Então, renuncia à sua própria vontade. Se Jesus renunciou à sua vontade, por que nós não somos? Nós somos melhores que Jesus? Eu não sou. Se você é, em alguns dias que é, algumas frases que eu ouvi, eu sou tão santo quanto Deus. Eu sou tão justo quanto Deus. Miserável homem que sou. Nós não somos justos nada. Nós somos justificados em Cristo. E se a gente vacilar, a gente sai do caminho, rapidinho. Então, vigia. Eu sou um pecador, santificado e justificado por Jesus. E aí eu me torno realmente santo, separado e justo, porque Jesus é essa justiça em mim. Outra coisa que nós podemos ver como verdadeiros cristãos, está lá em Mateus 9, 12. Olha que está em Mateus 9, 12 e 13, diz assim: Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Sabe a característica de um verdadeiro cristão? São misericordiosos, eles entendem a dor de Deus em um pecador não se arrepender dos seus pecados. Em uma pessoa que está indo para o inferno. Nós sentimos, se nós estamos em Cristo, nós sentimos o que Ele sente.
e a misericórdia por aqueles que estão indo para o inferno está no nosso coração. Outra característica de um verdadeiro cristão é que ele deseja viver em santidade. Hebreus 12, 14, olha lá. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O verdadeiro cristão, ele não simplesmente acha que ele está vivendo, não, ele pede como Davi, fala: Senhor, eu quero viver em santidade, sonda o meu coração, vê o que eu estou fazendo errado. E se às vezes, com certeza, muitas vezes você não vai ver, sabe por quê? Tem uma palavra de um irmão em Cristo, um pastor, chamado Cote, que ele no livro dele fala que o orgulho é terrível. O orgulho é como um mau hálito. Só as outras pessoas sentem. Sabe aquilo que você já acostumou, o teu mau hálito? Do orgulho? Você não sente mais. Se você entrar numa sala que está um cheiro... Eu já trabalhei num lugar onde tinha a hora que você entrava tinha um cheiro horrível. Você parecia que ia, náusea. Se você ficar lá 1 hora, 2 horas, quem trabalha com curtume e ficar lá 2, 3 horas lá, não sente mais. E às vezes nós queremos achar que nós podemos ser pastores de nós mesmos, queremos achar que nós podemos ministrar a nós mesmos, mas o Senhor deu a igreja para que uns com os outros possam mostrar que ajudar a santidade na vida uns dos outros. A ajudar a desenvolver a santificação é na igreja, não é assistindo vídeos, não é assistindo pregações, mas é vivendo, sendo confrontado com a palavra e uns com os outros, porque o irmão que está do teu lado vai sentir o teu cheiro, vai sentir o meu fedor, e ele vai poder falar com carinho e amor, falar: querido, olha, a palavra de Deus fala que você está no caminho errado. Se nós reconhecermos, é muito mais gostoso, porque nós já sabemos, olha, alguma coisa está errada. Eu não consigo identificar. Você pode me ajudar nisso? É mais fácil do que a gente receber uma palavra firme, de Deus. Olha, nisso você está pecando. Mas não, Deus, eu não estou. Eu estou fazendo tudo certo, a minha motivação é certa. Falar, a motivação tua pode ser certa, mas a tua atitude está errada. Ou então, a minha atitude está certa, a tua atitude está certa, mas a tua motivação está errada. Por que você quer fazer isso? Por que você quer doar as coisas para o ministério, doar para aqueles que estão precisando e ainda quer receber a glória? Aquilo que a tua mão direita dá, a esquerda não saiba, aquilo que a esquerda dá, a direita não saiba. Então a palavra do Senhor nos orienta nesse sentido. Então, nós podemos entender aqui que nós precisamos ser controlados por Deus, renunciar à nossa própria vida, ser misericordiosos e viver em santidade. Outra característica, Lucas 19:8, o verdadeiro cristão, essa dói, paga as suas dívidas. Lá em Lucas 9:8 fala de Zaqueu, que Zaqueu, quando encontrou com Jesus, se tornou um cristão. Ele disse: aquilo que eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Vou pagar a minha dívida em espécie. Não só Deus abençoe. O que eu devo, eu pago. O que eu comprei, eu pago. Mesmo que demore um pouco mais do que eu estava planejando. Mas eu pago. Já fui perdoado de muitas dívidas. Mas de nenhuma delas eu fugi. Mas quando nós temos uma motivação correta diante do Senhor, o Senhor também é misericordioso. Ele nos ajuda a pagar as nossas dívidas físicas mesmo. Aquele que é cristão verdadeiramente cresce espiritualmente. Oséias 6:3 fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 1 Pedro 2:2, eu quero que você abra nessa palavra aqui. Eu quero chamar a Rebeca aqui à frente. Pode vir com tua máscara mesmo, não preciso tirar ela. Fala assim, 1 Pedro 2:2 diz assim:
desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Queridos, nós estamos falando aqui sobre leite físico, mas aqui também sobre leite espiritual. Eu perguntei para a Rebeca, como estudante de nutrição, já quase se formando, né? Se uma criança, ela recebe o leite, até quando que só leite vai fazer bem para ela? E eu fiquei imaginando, você já pensou com quanto? Essa aí não é a resposta que ela vai dar, né? Mas a gente ficou, e nós não sabemos a resposta disso. Mas se você tomar leite, desde quando você nasce até os 18 anos, será que você chega com 18 anos vivo? Só leite, mais nada. Ela vai falar um pouquinho sobre essa questão de como é saudável, até quando é saudável a criança tomar leite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Então meu pai pediu pra eu falar sobre a amamentação do leite materno. Então assim, a gente recomenda que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses, porque antes disso nosso corpo não consegue absorver ou reconhecer outros alimentos. E dos 6 aos 2 anos é recomendada a amamentação complementada, que o leite acaba não sendo a única fonte assim, de nutrientes que a gente precisa. Então a gente precisa complementar com outros alimentos. Sempre tendo uma introdução alimentar aos poucos, né? Não já começando a dar assim do nada. Daí outra coisa que ele falou, o porquê que a gente não poderia ficar tomando o resto da vida só leite. Porque para a gente desenvolver as questões digestivas, a gente precisa fazer a mastigação, que é um processo muito importante. E com leite a gente não tem isso. E também a gente pode ter deficiência neurológica por conta da falta de muitas vitaminas e nutrientes, e hormonais também. Então, não seria muito ideal o consumo somente do leite. A gente precisa ter uma alimentação variada, diversificada. Obrigado. Palmas para Rebeca. Obrigado, Rebeca. Queridos, nós temos que crescer, amém? Se nós não crescemos espiritualmente, o que acontece? Paulo diz para os coríntios que precisei falar para vocês como crianças, o leitinho ainda. Depois de anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Paulo vai lá e precisa alimentar como leite ainda. Essa igreja estava sendo criança. Estava começando a faltar nutrientes, mas ele não conseguia colocar. Então não dá para a criança desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Efésios, diz que, Efésios 1:3, Efésios 1:3, diz assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Queridos, os verdadeiros cristãos possuem toda sorte de bênção. Eu comecei a imaginar assim. Eu falei, Fábio, eu imaginei um resort. Nós fomos, quando a Rebeca tinha uns 3, 4 aninhos, num resort pago pela empresa que eu trabalhava na época, lá no Nadai, fazer uma propaganda aqui, né? Em Foz do Iguaçu. Então tinha atividades, tinha até um circo lá para as crianças. Tinha parque de diversão, tinha piscina, tinha tudo. Tinha o quarto. Era maravilhoso. Mas tem coisas que as crianças não podem usar. Então está tudo disponível. É como se Jesus é o nosso passaporte para recebermos tudo aquilo que nós temos acesso naquele resort, naquele parque. Mas a Rebeca tinha 3 anos, nós levamos ela naquele circo, e eu estava com ela aqui no ombro, né? Já pensou? Aqui, ó, com a perninha aqui. E de repente ela viu aquele palhaço andando em perna de pau. Ela se desesperou e começou a gritar e não queria mais saber.
Porque era criança. Coisas que nós como adultos, nós iríamos nos divertir. Mas criança na fé não consegue viver as bênçãos de Deus. Tudo que nós falamos aqui, nós precisamos crescer nisso como cristãos, sabe por quê? Porque nós podemos sim usufruir de uma piscina mais funda, porque nós sabemos nadar, mas se a criança cair ali, ela morre. É bênção, mas por que não recebemos? Porque não estamos preparados para nadar. E toda criança precisa passar por um processo de crescimento intelectual, físico, para poder usufruir de tudo que o resort dá. Tudo que o parque de diversão. Eu pensei no Beto Carreiro. Tem brinquedos lá. Tem crente que está andando de cavalinho. Você já pensou que coisa ridícula? Você chegar lá, hein, irmão Edson? Eu chego lá no parque, aí o irmão Edson fala assim, não, eu quero ir lá no cavalinho. No carrossel, né? O que o pessoal vai ficar? Até as crianças vão tirar sarro. O Cristiano, o pastor, chegar lá com barba e cabelinho branco, né? Pensou, avó? Hein, mãe? Você andando lá no cavalinho, bem que você gosta, né? Tem coisas que... E o que o adolescente gosta de fazer? Quando você era adolescente, quando você vai num parque. Eu, na minha época, né? Nos parques que eu ia, né? Não tinha esse negócio aí de bug jump, umas coisas meio radicais, assim. Tinha o bate-bate. Você já pensou uma criança no carrinho de bate-bate sozinha? Solta lá uma criança de 2 aninhos, né? A Sofia falou assim, agora você vai no carrinho de... Eu quero ir no carrinho de bate-bate. Está lá disponível. Mas ela... então tá bom, vai. O que vai acontecer? No mínimo machucar feio. Porque a primeira batida vai dar a cabeça na coisa e pode morrer. Então é assim, queridos, a vida cristã, nós não podemos ficar no leitinho, 6 meses, amém, glória a Deus. Mas depois tem que começar a crescer. E o que está acontecendo com a igreja hoje? Não está crescendo. Está virando monstrinhos, raquíticos, falta de um monte de nutrientes, e aí não consegue. Além de crescer, às vezes, cresce defeituoso. E cresce defeituoso, a pessoa defeituosa também não pode usufruir do bate-bate. Não pode ir numa montanha russa, muitas vezes. Não pode viver algumas emoções, porque não tem equilíbrio para isso. Não tem vida para isso. É anêmico. Então, crescimento espiritual, queridos. Eu lembro, eu comecei a sentir isso. Eu falei, nossa, é verdade. Para mim poder nadar, eu preciso crescer, eu preciso passar por um estudo, eu preciso aprender, eu preciso usufruir, porque é gostoso nadar, né? Eu quero ir em lugares, eu quero usufruir. E o Senhor pagou esse passaporte, é gratuito para nós. Por que nós não fazemos, nós não vivemos? Porque não estamos preparados. E aí eu comecei a pensar que o Senhor nos leva a um lugar. Olha, aqui, ó, esse lugar aqui é um lugar de cura. Quem está ali tem os dons, tem tudo que precisa para ser curado. A sua alma, o seu corpo. Mas às vezes eu não consigo ir até lá porque eu não estou preparado, sou criança. Ali tem milagres e eu não consigo usufruir disso. Ali tem prosperidade, eu não consigo usufruir disso porque eu não sei como lidar com isso. O verdadeiro cristão compartilha a palavra. Deus nos abençoou com toda. Fala assim, toda. Fala assim, não falta nada. De bênçãos espirituais. Nós temos descanso. Pode repetir, nós temos descanso no quarto. Nós temos comida nesse resort, né? Diversão. Lugares que só adultos podem ir. Milagre, provisão, descanso, diversão, dons e governo. É isso que Deus tem de bênçãos celestiais para as nossas vidas. De tudo que está à nossa volta, nós temos o poder de Deus para governar e dizer, esteja em ordem agora. Da maneira da palavra, não da nossa maneira. Não brigando, não discutindo, não fazendo, né, não gritando, mas segundo a autoridade que temos em Cristo, nós falamos assim, isso está em desordem na minha casa. Eu agora, pela palavra de Deus, vou me posicionar, vou crescer na palavra, e eu tenho essa autoridade, vou tomar posse e dizer, agora não, Satanás, aqui você não tem mais poder.
aqui eu não dou mais brecha. Aqui eu cresci, você não tem autoridade, a autoridade agora é minha. Porque eu estou em Cristo e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se ficarmos nos leitinhos, nós vamos ser como Corinto, eu já falei, né? E Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Versículo 4 dizendo, para sermos santos, separados e irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso é o que Deus tem para nós, nada menos que isso. Porque vivemos então uma vida medíocre espiritualmente e fisicamente. Deus quer mudar isso hoje. Tem áreas da sua vida que precisa ser alinhado com a palavra dele. Tem áreas da sua vida que você precisa, e se você ainda não entregou o seu coração totalmente ao Senhor, ainda não tem esse desejo de ser esse verdadeiro cristão, faça isso hoje. Ore ao Senhor, dobre o seu joelho e diz, Senhor, chega, minha vida não mais quero dessa forma. Eu quero que o Senhor tome o controle. Eu me rendo ao Senhor e digo ao Senhor, Senhor, toma a direção da minha vida. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. E nele eu sou completo. Fora dele eu sou um desastre. Você quer ser desastre ou você quer ser bem-sucedido? Você quer ter bênçãos ou quer ter maldição? Então, esses padrões precisam estar no teu coração para que você realmente seja um abençoado. Eu louvo a Deus, meu pai aprendeu com o irmão da igreja chamar a cada um de abençoado. Ele também chamava a gente de abençoado, ou abençoado, ou abençoada. O que ele aprendeu, ele transmitiu. Nós falamos muitas coisas, mas às vezes não profetizamos, ainda que essa pessoa não seja abençoada, ela tenha que se tornar abençoada pela palavra e pela sua vida, através da sua vida, através da minha vida. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Pode aumentar um pouco a música. Reflete agora, tem esse tempo. Fecha os teus olhos. Você aqui em casa também, fecha os teus olhos. Se você estiver sentado, se quiser estar em pé. Quem você quer ser? Um abençoado ou um derrotado? Na vida cristã, para ser abençoado é diferente da vida do mundo. Senhor, nós queremos ser bem-sucedidos em Ti. Nós queremos permanecer em Cristo, na Sua palavra. Senhor, que todas essas características possam fazer ser presente em nossa vida. Senhor, chega de viver, Senhor Deus, uma vida medíocre, achando que só a salvação é o mais importante. Nós temos que cuidar, Senhor, porque nós precisamos desenvolvê-la, Pai. Nós não podemos, Senhor Deus, achar que estamos garantidos. Sabemos que é pela graça que somos salvos mediante a fé. É dom de Deus, mas sabemos também que Paulo diz que nós precisamos crescer. E aquele que não cresce fica defeituoso, e aquele que de repente não permanece pode errar o alvo. Nós não queremos viver essa vida de engano, Pai. Enganando a nós mesmos, mas queremos viver uma vida plena. Uma vida onde todas as áreas da nossa vida está sendo colocada em ordem pelo Senhor. Espírito Santo, nos dá os dons que precisamos, nos dá o fortalecimento. Senhor, troca, Senhor Deus, a palavra de derrota que às vezes o inimigo joga e lança como seta maligna na mente, achando que não merecemos esta palavra. Mas se nós nos arrependemos, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo e nos perdoa. Então nós não precisamos permanecer nesta palavra de derrota. Nós podemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, Pai, transformando no Senhor Deus a estatura de varão perfeito, aquilo que o Senhor tem para nós, que nós não venhamos a viver na mentira do diabo, mas nós possamos viver nas verdades, nas bênçãos que o Senhor tem para nós. Senhor, chega de viver as mentiras que o inimigo, Senhor
Senhor Deus, tenta plantar na nossa mente, no nosso coração, não é para nós, Senhor Deus, é para aqueles que estão em Cristo. Nós podemos viver as bênçãos, mas aqueles que não querem o Senhor, isso eles vão viver automaticamente, essas desgraças, essas maldições. Porque nós queremos escolher a bênção, nós queremos escolher a Tua palavra, nós não queremos escolher o docinho, nós queremos escolher o que é amargo, Pai, porque vai fazer bem a nós. E nós vamos viver plenamente, sermos saudáveis e termos, Senhor Deus, um coração cheio da graça e da Tua paz em nossas vidas. E o nosso lar será lar de paz. E o nosso casamento será um casamento de paz. E o nosso, Senhor Deus, relacionamento com os nossos filhos serão relacionamentos de paz, Senhor. Será, Senhor Deus, relacionamentos de vitória, Senhor. Ensinaremos eles, Senhor Deus, a não fazermos aquilo que nós fizemos, que eles sejam mais sábios que nós, porque educaremos eles na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos transformar a nossa casa pela Tua palavra, Senhor. E transformando a nossa casa, transformamos a igreja do Senhor. Transformando a igreja do Senhor, trazemos luz para o mundo. E não viveremos em tamanha trevas que temos vivido. E teremos, Senhor Deus, realmente a dissipar tudo aquilo que se levante contra nós, porque realmente cairá debaixo dos nossos pés. Nós declaramos que Satanás, que todos os demônios, que todas as regiões celestiais que pertencem, Senhor Deus, àqueles que estão tentando destruir, Senhor Deus, as nações, as vidas, estejam em nome de Jesus debaixo dos nossos pés, para a honra e glória do Teu nome. E que vidas sejam alcançadas através da vida de cada irmão e irmã nesta manhã aqui, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Pode se assentar. É uma palavra que o Senhor trouxe muito forte no meu coração. Porque às vezes nós ouvimos muitas coisas por aí. E achamos que só gritando Jesus Cristo, nós repreendemos, nós amarramos, nós expulsamos em nome de Jesus. Isso tem que limpar a casa. Onde tem comida podre, tem rato e barata, tem demônio influenciando a nossa vida. Mas quando nós limpamos pela palavra, nós vivemos toda sorte de bênçãos espirituais. Que você coloque a sua vida no altar do Senhor todos os dias. Amém? Pastora Fábio, a hora aqui encerrando. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Amados, amém? Tenho certeza que o Espírito Santo esteve falando aos nossos corações, né? Seus corações, aos nossos, lá enquanto eu estive com os adolescentes, Deus falou. E eu quero que você agradeça a Deus agora, por tudo que o Senhor tem feito neste culto. E peça ao Senhor nesse momento que você não saia daqui e esqueça de tudo que você aprendeu, amém? Porque a Bíblia fala que aquele que ouve as palavras de Jesus, as palavras do Senhor, e não pratica, e não pratica, é como alguém que vai para o espelho e logo sai e já não se lembra do seu rosto. Que nós possamos praticar o que aprendemos em nome de Jesus, amém? Pode falar com o Senhor nesse momento, mais uma vez, peça ao Senhor para que esteja fazendo com que você pratique essa palavra, que você possa proclamar para outras pessoas que você conhece também, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós te agradecemos por esses irmãos, pela tua palavra, pela vida do pastor Cris, por tudo que o Senhor fez e que vai fazer durante essa semana nas nossas vidas. E por isso, Pai, te agradecemos por tudo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos filhos de Deus. Amém. Amém. Que você seja encharcado com esse amor, encharcado com essa graça, e que você tenha uma semana muito abençoada. Amados, nós louvamos a Deus pela vida de uma irmã também, que não frequenta a igreja, mas que nos abençoou com aquele móvel lindo, que vocês viram. Nós estamos muito felizes, e é uma prova de que Deus tem cuidado de nós, Deus está olhando para nós. Vamos continuar firmes, seguindo os ensinamentos de Jesus. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.